Fala galera, beleza? Francisco Baruffi aqui para a Academia Brasileira de Omaha. Nossa segunda semana, nosso segundo conteúdo. Na verdade, a extensão do nosso primeiro conteúdo. Na semana passada a gente começou a falar sobre hand de mãos, um assunto que nós decidimos iniciar por uma pesquisa que fizemos com o nosso público, né? Com o pessoal da nossa comunidade. A gente enviou uma pesquisa, se eu não me engano, com 6 ou 7 itens para o pessoal escolher com que item gostaria de começar os estudos e, surpreendentemente, apesar de 6 ou 7 itens para escolha, 54% das pessoas escolheram hand de mãos. Então, semana passada a gente conversou sobre conectividade e sobre naipes. Então, quem não viu o primeiro vídeo eu recomendo que veja para que tenha uma continuidade bacana e consiga entender de forma mais fácil o que a gente vai passar hoje. Recomendo também que assistam pelo YouTube, né? Que no YouTube os vídeos ficam em ordem, por data, com nomenclatura, é melhor de se localizar, diferente do Facebook, que está tudo na timeline, né? Então fica difícil de você localizar. Eu recomendo que vão até o YouTube, procurem lá por Academia Brasileira de Omaha e assinem nosso canal, se inscrevam lá que fica fácil de localizar. Agora é simples porque a gente tem 2, 3 vídeos, né? Estamos iniciando a nossa caminhada, mas logo mais com 10, 20 vai ficar bem mais fácil de localizar por lá, então eu recomendo que assinem realmente o YouTube, fica mais fácil, mais organizado. Então, dando continuidade no assunto hand de mãos, onde a gente falou sobre conectividade e naipes, hoje a gente vai falar sobre valor, possibilidade e posição. Essas 5 características relacionadas a hand de mãos são o somatório delas, na verdade, formam o valor da sua mão, né? Quanto mais ela tiver dessas 5 características, mais forte vai ser sua mão, que é o que a gente fala, que é muito importante, você ouve muito falar na Omaha, que é a seleção de mãos. Então a seleção de mãos é você ter na tua mão o máximo dessas características possíveis, que ela vai ser uma mão mais completa, mais fácil de você acertar e escapar de algumas situações, que com alguns exemplos eu vou mostrar para vocês, vai ficar mais fácil de entender. Vamos lá então, pessoal. Hand de mãos, nós vamos falar sobre valor. Valor, eu vou botar 2 exemplos de mão aqui de 2 mãos, 9, 8, 7, 7. Nesse caso agora a gente vai esquecer os naipes, né? Estamos falando só das cartas em si. E uma outra mão, as, rei, dama. Valor, o que quer dizer? Cartas altas são melhores que cartas baixas. É simplesmente isso. Só que nesse caso de valor a gente fala especialmente em HU. HU a gente está falando quando 2 jogadores estão 1 contra 1, né? É uma nomenclatura também. A gente fala que estão em HU. Não quero dizer que está jogando só uma pessoa contra a outra. Pode ser uma mesa de 6, 9 pessoas, mas que nas apostas pré-flop ficaram só 2 pessoas. Então o valor é muito mais claro e distinto quando você está jogando contra 2 pessoas. Então nesse caso, as, rei, dama é muito melhor do que 9, 8, 7, 7. Eles têm uma diferença bem grande de valor. É bem simples, bem simples como eu falei. As cartas mais altas são melhores que as cartas mais baixas. Em consequência de você começar a jogar com mais jogadores na mão, em vez de ser 2, você ter 3, 4, 5 ou 6 jogadores envolvidos para um flop, essa diferença vai ficar menor. Se você tiver 5, 6 mãos, 5, 6 mãos envolvidas para um flop, a possibilidade de você ganhar com a mão 9, 8, 7, 7 não é muito diferente de você ganhar de as, rei, dama. Então, quanto mais pessoas envolvidas, as mãos medianas vão ficando com um valor maior perto das cartas mais altas, porque as suas possibilidades vão aumentar. Então, o valor é uma qualificação que você usa geralmente, você analisa mais, na verdade, para quando você está jogando um jogador contra um jogador no pós-flop. Então, em cada situação, como eu comentei, que tenha mais jogadores envolvidos na mão, em multipots, que a gente chama, essa diferença entre uma mão e outra vai diminuindo. Mas claro, ela vai diminuindo, mas eu sempre vou preferir o as, rei, dama, né? Então, valor é isso. O que eu mais quero chamar atenção para vocês cuidarem mesmo na questão de valor é isso.
esse tipo de mão, 2, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 6, ou com gaps ali, como a gente falou, né? Como a gente falou no último vídeo, 2, 3, 5, 6. O que eu quero chamar a atenção na questão do valor é isso aqui para vocês, que muita gente joga com essas mãos, muita gente se envolve com essas mãos. E o que eu tenho para dizer para vocês é que mãos com valores baixos são quase sempre lixo. Quase sempre mesmo. Você só vai jogar essas mãos com situações que você está em posição, que o valor das apostas é pequeno e que os jogadores são muito fracos. Senão você não vai jogar essas mãos, porque em diversas situações você vai acertar o nuts e você vai perder a mão. Por quê? Porque você acertou um nuts e a pessoa tem... você acertou, vamos dizer, um board As, 4 e 5. Você acertou sequência nuts, perfeito. As, 2, 3, 4 e 5. Mas você vai encontrar um oponente com 6, 7, 8 e 9. Você vai... Todas as situações que você tiver nuts, quase todas as situações, você tem grande risco de perder. Então, mãos de valor pequeno são quase sempre lixo. Então, a grande atenção para a questão valor é isso. Eu vou dar um outro exemplo para vocês aqui, ó. Num board vala 9 e 7, qual é que é a melhor mão possível que você vai querer? 8 e 10 na mão, que você vai fazer a sequência nuts. Perfeito? Vala 9 e 10, com 10 e 8 você faz a sequência nuts, faz a melhor sequência, você está com o melhor jogo. Só que no Omaha você tem que tirar a questão do holding da mente, porque existe o turn e o river onde muita coisa pode mudar. Então, numa mão perfeita que você teria, por exemplo, 10, 9, 8, 6, que você diz, você em primeira mão coloca na sua cabeça, selecionei bem minha mão, uma mão conectada e acertei o nuts. Aí você pega um jogador um pouquinho mais experiente ou que tem uma seleção de mãos melhores que você e ele paga na mesma situação com uma mão bem parecida com a sua, mas um pouco mais selecionada. Vocês dois estão nuts. Ele tem dama 10, 9 e 8. Porém, você está morto na mão, você só tem como empatar na mão, que eu quero dizer. O teu melhor jogo vai ser o empate. Aí uma pessoa selecionou um pouquinho mais a mão, você vai analisar essa situação, a primeira mão, 6, 8, 9, 10, é uma mão conectada. Lembra que eu falei para vocês que a gente vai ignorar naipes aqui nessas análises, por isso que eu botei todos os naipes diferentes. Você tem 6, 8, 9, 10, você tem uma mão conectada e você tem um gap só. Né? Lembra que a gente falou sobre gaps, que é um buraco entre as cartas? Que na primeira mão, no caso, você não tem o 7, você tem o 6, 8, 9, 10. E a outra mão, você também tem a mesma situação, você tem 8, 9, 10, um gap e a dama, que seria o valete, né? Então você tem mãos muito parecidas, mas o valor das cartas, por ter uma carta diferente, faz uma diferença gigante em situações onde, como a gente sempre comenta, em bons flops você vai para o chão, você vai colocar todas as suas fichas no centro da mesa, então você tem que ter uma seleção de mãos melhores que vai te fazer deixar de empatar alguns potes e ganhar alguns potes. E essas diferenças é o que te faz ser ganhador de você ser perdedor. Você encontra essas duas mãos, ok? Os dois estão seguindo nuts. Vocês vão ir para o chão nesse flop quase que sem sombra de dúvida. E qual é que é a tua chance com essa primeira mão? Só de empatar ou perder. Enquanto se você selecionou um pouco melhor a tua mão, qualquer 8, qualquer 10, qualquer dama, você vai seguir mais para cima e a outra pessoa que tem só aquela mão fraca vai ficar morta. Então prestem atenção nessa questão de valores de cartas baixas, porque vai acontecer muito essa situação e a gente ouve muito isso. Eu tô com muito azar, eu tava nuts e o cara ganhou. Eu tava nuts, ele tava nuts também e o cara ganhou. Então essas situações a gente chama isso popularmente de defesa, de você ter uma mão onde você acerte o melhor flop, porém você tem alguma defesa que possa te salvar em algumas situações, e ela vai salvar em algumas situações, vai fazer muita diferença na tua lucratividade nesse jogo. Então essa diferença mais ela pode ser, por exemplo, essa dama, que pode te dar umas sequências para cima, ou vocês podem ter o mesmo jogo. Os dois têm 6, 8, 9 e 10. Porém, um tem duas cartas de copas e duas de ouro e outra não tem nada. Então a chance que possa vir um ouro, turn river, copa, turn river é pequena, mas você tem uma defesa. Então isso a gente fala da seleção geral de mãos. Você tem que ter um maior número daquelas 5 possibilidades que a gente está conversando
porque elas vão fazer você escapar de algumas situações. E essa é uma das situações. Vão ter situações onde você vai estar trincado em valete, o cara trincado em 9, e é 7/7 que a gente chama, né? Trinca maior com trinca do meio é muito difícil de escapar, mas se você tem ali uma defesa, um 6 e 8 para poder fazer uma sequência, um flush que acompanha para você fazer o flush turn river, é pequena a possibilidade? Mas elas vão acontecer muitas vezes e isso vai te salvar muitas vezes. Então, elaborem as suas mãos, visualizem melhor a equidade que a gente chama das tuas mãos, que ela vai te salvar várias vezes. Então, sobre valor, é super simples, aquilo que eu falei, né? Cartas altas são melhores que cartas baixas, mas principalmente preste atenção nas cartas baixas, que elas podem te prejudicar e muito. Beleza? Pessoal, sobre valores é isso aí. Vamos falar sobre possibilidades agora. Possibilidades é a propriedade que é mais difícil de compreender, né? O conceito é um tanto aéreo, assim, mas resumindo, a gente pode analisar ela como o quanto a tua mão pode acertar um flop. Eu coloquei 2 exemplos aqui que vão facilitar um pouco. Vamos citar 2 mãos aqui. A gente está ignorando naipes, como eu falei desde o começo. Você tem uma mão 10-10, 9-8 e uma mão 10-9, 8-8. Qual mão você iria preferir? Né? Olhando, né, par de 10 maior que par de 8 e tal, 80% das pessoas dizem, eu quero 10-10, 9-8. Ok. Possibilidades, valor. Lembra que eu falei que valor, a gente vai analisar mais o valor das cartas quando a gente está jogando 1 contra 1. Possibilidades, a gente não vai analisar quando você está jogando 1 contra 1. Até pode ser 1 contra 1, mas a gente está analisando quando acontecer o flop. Claro que se eu for a win pré-flop de 10-10, 9-8 contra 10-9, 8-8, eu vou querer toda a vida 10-10, 9-8. Concordo plenamente. Mas analisando em possibilidades, agora eu vou botar os exemplos aqui, você vai entender o que eu quero dizer com o que as suas mãos podem acertar no flop. Nós vamos pensar aqui qual seria o melhor flop possível para um 10-10, 9-8. Aqui está um exemplo de um dos melhores flops possíveis para 10-10, 9-8. Ele acertou a trinca e está a 2 pontas. É um ótimo flop. Vamos pensar a mesma possibilidade com a outra mão, 10, 9, 8 e 8. Um flop bem parecido. O mesmo rei, a trinca do meio e um 7 acompanhando. Qual é que é a grande diferença dessas mãos? E aí você vai entender o porquê eu prefiro, na maioria das vezes, jogar com o 10, 9, 8, 8. À primeira vista, como eu falei, sempre vai ser o 10-10 por ser um par maior. Mas agora você pensa num flop excelente, como esses dois. Você já consegue enxergar que a melhor possibilidade é ter o 10-9, 8-8. Por quê? Além de você ter uma trinca, você tem também as 2 pontas. Perfeito? Nos 2 casos é isso. Só que no 10-10, o 6 é bom para você fazer a sequência nuts, mas o valete já não é. Você tem as 2 pontas, mas não tem as 2 pontas nuts. E a compreensão que você tem que ter disso é, quando você acerta a trinca de 10, você inicia a construção de uma sequência também, junto com o teu 9 e 8, mas para baixo. Quando você acerta a tua trinca de 8, você também inicia uma sequência, mas para cima. Então, um outro modo de você enxergar isso é que se, por exemplo, num turn, você acerte um valete, por exemplo, nesse rei 10 e 7, você está com o 10-10, você está trincado e 2 pontos, você acerta um valete. Você está apenas trincado e seguido para baixo, né? Enquanto você pode achar um as e dama, por exemplo, que está seguido nuts, se bater esse valete, e você vai depender de um river apenas dobrando uma carta para você fular. Se alguém acerta um turn e faz essa sequência, você está morto. Você tem apenas a dobra para te defender. Agora vamos pensar o mesmo caso quando você tem 8-8 num flop rei 8 e 7. E vamos pensar que bata um 5. Um 5 no turn é muito ruim para nós, perfeito? E você acha alguém seguido. Bate esse 5 no turn, você tem alguém com 6 e 9. Ele segue nuts e você está apenas trincado.
Só que no caso do 10-10, você está correndo por um river de dobra, você só pode dobrar. E no caso, se alguém acerta essa sequência, no caso que eu citei como um 5, tem um 6 e 9 na mão e segue 5, 6, 7, 8 e 9, e você está trincado em 8, você corre pelas dobras e você ainda tem as duas pontas que podem te salvar. Eu espero que tenha ficado claro esse conceito, não é simples de explicar, mas eu quero que vocês entendam isso, e é o mesmo conceito que eu falei antes, de você ainda ter chance de escapar se você acha alguma pessoa com um jogo melhor que você. Então, digamos que o flop é ótimo e temos um turn ruim para os dois, como eu citei, só que no 10-10 alguém seguiu de asa e dama, você só tem as dobras para te salvar. E na questão, se você acerta um board ótimo de rei, 8 e 7, que é a mesma coisa, trinca e duas pontas, e vem um turn ruim, que é um 5, e alguém segue de 6 e 9, você ainda tem como escapar com as tuas duas pontas e também a trinca. Então isso acrescenta muito. Isso vem de novo a situação que eu falei para vocês, que você tem alguma defesa para alguma coisa, vai te salvar em vários casos. Vários casos mesmo. Isso é muito significativo. Uma broca é significativa em alguma situação, que você encontra, o cara está trincado de rei, por exemplo, você está trincado de valete e ninguém tem mais nada, você está morto na mão. Mas agora, se você tem uma broca, você aumenta 4 outs. Então, prestem atenção para qualquer defesa que você tiver, que ela vai te salvar algumas vezes. Não estou querendo dizer que você tem que se atirar no chão para qualquer mão que você enxergue uma ou outra possibilidade a mais. Mas tentem elaborar isso de maneira mais clara, conforme a gente vai conversando sobre a teoria, para você entender o quanto a análise pré-flop da tua mão é importante. E claro, a gente está falando de pot, nesse caso de possibilidades pós-flop. Como eu citei antes, não é um all-in, né? Uma mão contra a outra, 10-10, 9-8 e 10-9, 8-8. É uma situação pós-flop onde você acertou a melhor possibilidade que você tinha na tua mão e o que pode acontecer turn river. Uma maneira de você entender melhor possibilidades é pensar, se bater a tua carta-chave, o que mais você pode ter além da tua carta-chave? Se você trincar de 10, o que mais você pode construir? E se você trincar de 8, o que mais você pode construir? Então, ao você olhar a sua mão, você pode analisar as possibilidades dela dessa forma. Qual é a carta-chave para mim, a melhor carta do meu jogo? Se bater a melhor carta do meu jogo, quais são as minhas outras possibilidades? Isso é possibilidade. Eu espero ter sido melhor, o máximo claro possível. Não é fácil de explicar isso, mas é isso que eu quero que entenda. Vou tentar dar um outro exemplo. Você tem na mão rei, 2 e 2, por exemplo. Se você acertar o rei e trincar o rei, você não tem possibilidade nenhuma mais, é só o rei, né? E você fazer a trinca e você não tem mais nenhuma possibilidade. Agora, se você tem rei, 10-10, você tem a possibilidade de trincar o rei e construir uma sequência. Se você tem rei, 3-3 com flush em copas, flush em damas, você pode, a melhor carta para você é o rei, mas você pode construir um flush de um naipe ou de outro. Então, entenda possibilidades dessa forma, da melhor maneira possível, que você acertando a sua melhor carta, você ainda tenha possibilidades de fazer mais jogo, porque eles podem ser as escapatórias de grandes potes e vai fazer a grande diferença. Possibilidades é isso, pessoal. Isso eu creio que vai gerar bastante dúvida, eu estou à disposição. Me mandem e-mail, podem mandar mensagem aqui no privado do Face, que a gente vai conversando sobre isso, que realmente não é fácil de elaborar. De repente até a gente monta um vídeo sobre as principais dúvidas, porque surgiram algumas essa semana, e geralmente a tua dúvida é a dúvida de alguém. Então, eu sempre digo, questionem, porque quem não questiona não aprende. Então não tenham vergonha ou qualquer outra coisa de questionar, tem que questionar mesmo, porque é assim que se aprende. E o nosso último item, pessoal, é a posição, tá? A posição que um pouco não, muito diferente do hold'em, é muito mais importante, muito mais importante a posição no Omaha do que no hold'em. Você tem que entender que
quando você trabalha com 4 cartas, o board, né, que são as cartas da mesa, elas alteram muito facilmente. E o pote aumenta exponencialmente. Então, tu tá fora de posição, né, não sendo o último a falar. E com uma mão que tu não sabe se ela é muito boa, é uma vantagem muito significativa, é uma desvantagem muito significativa. Então, procurem jogar muito em posição. Por isso que eu sempre falo que conforme você vai ganhando posição na mesa, as mãos que você vai jogar vai ser... teu range vai ser muito mais aberto, porque você tem a posição. E algumas situações que eu vou mostrar em algumas análises de mão é que quando você paga em posição, algumas coisas ficam muito mais fáceis. Que você tem, por exemplo... Eu espero não estar confundindo a cabeça de vocês, porque esse vídeo é um pouco mais complexo no assunto, mas eu vou dar um exemplo para vocês de posição que interfere muito. Você tem um board com sequência, por exemplo, e você está apenas trincado. E você sabe que teu oponente está seguido. Ele beta flop, você dá call só com a trinca esperando dobrar. Porém tem um flush draw também ali. Tem 2 cartas de copas, por exemplo. Então ele beta flop e você dá call. Ele beta turn e você dá call. Você está em posição, você tem a opção de não acertar essa trinca e ganhar o pote igual. Porque você sabe que esse agressor está seguido e você, além de ter as dobras para você fular, você tem que jogar com a possibilidade de ele foldar se acertar, se esse flush bater e você blefar ele. Então a posição te acrescenta N possibilidades. A pessoa está com a sequência, por exemplo, nesse caso que eu estou citando, e completar o flush e ele dá check nesse river, você vai comprar esse flush 80% das vezes e vai passar muitas vezes. Essa jogada é muito lucrativa. E geralmente, nessa situação específica que eu falei, vai dobrar a carta, por exemplo, e por você estar em posição, ele vai dar mesa, você vai apostar, ele vai dar call porque ele acha que você estava flush draw. Então tem N tipos de vantagens, como da maneira que não vai dobrar, vai bater o flush e você vai comprar esse flush e vai ganhar essa mão. Então a posição eu não consigo metrificar para vocês o quanto importante é a posição no Omaha, mas ela é extremamente importante, principalmente com jogadores fracos. E não sei, cito que 75, 80% das pessoas que jogam Omaha são pessoas que jogam Omaha muito firme. Elas apostam quando acertam, checam quando erram, e você pode usar essa posição em milhares de vezes e fazer a manutenção do teu stack e jogar tranquilamente esse pós-flop, tirar vantagem na posição. Então a posição é muito mais importante mesmo do que o hold'em. Eu quero que vocês prestem muita atenção nisso. Aquilo que eu falo, que eu citei, você dá calls, por exemplo, sabendo que você tem 30% de chance de acertar a fula, mas você tem mais 20% de chance de acertar o flush e ele foldar. Então, em resumo, para ficar de maneira mais fácil de vocês compreenderem, se você está em posição, a decisão difícil não é sua, a decisão difícil é do oponente. E eu falo para todas as pessoas que eu converso que para mim o poker hoje tem 2 essências: fazer o oponente errar e não tomar decisões difíceis, não se colocar em situações difíceis. E a posição pro Omaha é fatal para isso. Gente, eu peço desculpa se deixei um pouco mais complexo esse assunto. Eu quero que vocês comentem para mim saber o nível de pensamento que vocês estão, se eu estou conseguindo passar o conteúdo mesmo. O pessoal da equipe sempre assiste os conteúdos, a gente conversa bastante sobre isso, eu estou tentando levar da melhor maneira possível. Mas a melhor maneira possível é sim o feedback que vocês dão para nós, para a gente fazer isso da melhor maneira possível. Então, pessoal, muito obrigado de novo. Está aqui nosso segundo tema. Quem não se inscreveu, se inscreve lá no YouTube, que eu falei que era a questão dos vídeos serem mais fáceis de ser acessados, Academia Brasileira de Omaha. Facebook.com/ABPLO, que é a Associação Brasileira de Pot Limit Omaha. Curte a nossa página.
entra no nosso site, deixa o e-mail para que a gente sempre te mantenha informado, e o nosso e-mail está em completa disposição para vocês. Semana que vem eu estou indo a Balneário Camboriú, vou encontrar um grande amigo meu, um irmão e um dos melhores profissionais brasileiros, que é o Afife Prado. Vou tentar conseguir arrancar uma entrevista com ele para nós lá e, se possível, grandes novidades aí que de repente ele entre para colaborar com a nossa academia, com o conhecimento que ele foi o meu mentor, apesar de ser mais novo que eu e ter menos tempo de experiência, ele foi o grande mentor meu em Omaha e com certeza ele tem muita coisa para nos passar, então torçam aí comigo para que eu chegue lá e consiga fazer um acordo com ele. Algumas outras coisas eu vou postar essa semana também, que eu consegui desenvolver um site para que vocês possam fazer análises de mão, ou de repente até enquanto o desenvolvimento não está pronto eu vou passar um site que se tem acesso para fazer leituras de mão, leituras de flop, para vocês analisarem e verem os percentuais. Eu acho isso muito importante. Mas enfim, não quero me estender. Nossos vídeos estão ficando longos, até se vocês estão achando longo demais, deixem esse feedback também. Valeu, galera, novamente. Qualquer coisa eu estou em completa disposição. Semana que vem, grandes novidades. Torçam aí para dar tudo certo. Valeu, galera, brigadão e boa sorte nas mesas. Um abraço.